E aí, pessoal, tudo certo? Olha que tema interessante. Você é o que você pensa? São os seus pensamentos que criam a sua realidade? Isso é verdade ou não? Até que ponto isso é verdade? Então, o que a gente pode comentar a respeito disso? Eu achei muito interessante esse tema. E a maioria das pessoas, quando para um pouquinho para pensar sobre isso, entendem. E tem um monte de literatura sobre isso, filmes. É, muita gente ouve falar sobre mudar os pensamentos. Se você mudar os seus padrões de pensamento, sua vida se transforma também. Então, muitas vezes as pessoas buscam isso daí. E elas não estão erradas de buscarem isso. Só que é interessante entender algumas características do que vem a ser o pensamento. Então, sobre isso, tem um filme que tem uma cena maravilhosa. Aliás, o filme inteiro é maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo, que todos assistam. Se chama Poder Além da Vida. Esse filme conta a história de um atleta que passa por um processo em sua vida e ele, sintetizando, conhece um mestre. Esse mestre, num dado momento, numa cena, ele lhe diz o seguinte: você não é seus pensamentos. As pessoas não são o que pensam. Elas acham que são. E então elas se decepcionam com isso. E eu achei extremamente interessante essa passagem, porque ele está totalmente certo. Ah, os pensamentos são o que você é a partir do momento que você se identifica com eles. E como é que a gente percebe melhor esse momento? Tem um pouco a ver também com reconhecer o seu ego e a sua essência. Então, os pensamentos, de certa forma, eles, em sua maioria, não são seus. Reflita sobre isso. Existe um fluxo contínuo, ininterrupto de pensamento. É quase impossível as pessoas pararem de pensar. No dia a dia, geralmente é assim. Então você pensa o tempo inteiro e vem todo tipo de pensamentos. Duas coisas muito importantes devem ser entendidas sobre o pensamento. Entre outras coisas, entre outros fatores, ah, eles são muito frutos de nossas crenças, daquilo que acreditamos e das influências, daquilo que o entorno nos traz, nos oferece. Às vezes nós achamos que não somos tão influenciáveis assim, que não, isso aqui é meu pensamento, eu quero isso, eu que gosto daquilo, e nem sempre isso é verdade. Muitas vezes as coisas não são impostas, as coisas não são oferecidas de forma sutis, mas não tão ah, simples, não tão fáceis de você negar assim. Então, elas acabam fazendo parte de você. E você entra no fluxo de pensamentos. Quando você faz isso, até então, você não está identificado com seus pensamentos. Eles são pensamentos que contribuem para que você fique num estado de alienação, num estado de discordância consigo mesmo, com o todo. Não esteja em fluxo com o todo. Mas até aí tudo bem. Você tem um monte de pensamentos idiotas o tempo inteiro. Sobre um filme, sobre desenhos, sobre a rua, sobre coisas que você quer, ansiedade, medos, passado, etc. Coisas que te impedem de estar no presente. Muito bem. Ah, quando você reincide nesses pensamentos, você tem mais e mais deles, você começa a se identificar com ele. Você começa a ficar idêntico a eles. Ou seja, você entra na mesma vibração. Tá um pensamento idiota aqui e você entra na mesma vibração dele. Você assume ele para você. E aí você passa a vibrar esse pensamento. E aí, como isso se manifesta? Como um sentimento. Então, o que cria em nossas vidas é o sentimento. Eu costumo dizer o seguinte: acho interessante pensar o pensamento como uma camada um pouco mais mundana do sentimento. Tudo, na verdade, são sentimentos. Só que o pensamento ele está mais ah, em concordância, o nosso corpo mental ele está mais ligado a essa terceira dimensão. Então, quando você se identifica com os pensamentos, eles geram sentimentos. Muitas pessoas sonham coisas e às vezes vêm me perguntar: nossa, eu sonhei isso, o que significa, o que você acha que quer dizer? E o que são sonhos? Eu costumo dizer o seguinte: presta atenção nas sensações que você teve durante o sonho e depois que você acordou. O que você sentiu? E
Aí eu entendo que as pessoas têm um feedback melhor, elas têm uma noção melhor do que aquele sonho acabou passando para elas, ou quis transmitir. E sobre isso, quando você tem X pensamento, e você continua nele, insiste nele, ele te leva a X sentimento. E são esses sentimentos, esse padrão de pensamento e sentimento, que cria a sua realidade. Ah, sintetizando o assunto, o que seria interessante? O que é o não pensar, o silenciar a sua mente, etc. Quando você sai um pouco dos pensamentos mundanos, quando você sai um pouco da sua mente, que, acreditem ou não, mente o tempo inteiro para nós, você começa a se dissociar disso. Você começa a estar em fluxo com a sua própria essência. Ela não depende desse tipo de pensamentos. Ela não precisa disso. A mente ela fica o tempo inteiro reagindo a coisas. E você não precisa reagir. Quando você entra num estado de não reação, então você está tranquilo, porque você está consigo mesmo. Você não depende do de fora, do passado, do presente, do futuro, sei lá do que, das suas ansiedades, para você estar bem. Você tranquiliza independente daquilo que esteja acontecendo ao seu redor, ou que a sua mente esteja criando, ou que os pensamentos estejam aflorando. E você sai um pouco disso. Acho que isso é um estado mais próximo do não pensar, do não mente, como dizem os orientais, e do estado de paz interior. Enfim, também se eu for falar, tem muita coisa para se dizer sobre isso. Por enquanto, dá para passar uma ideia. Qualquer pensamento, dúvida, já sabe, é só colocar aí no link. Compartilha, ajuda a divulgar o site e brigadão, gente.